O inverno de 1942 mergulhou o mundo em uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade: Stalingrado. Às margens do rio Volga, dois gigantes se enfrentaram em uma luta sem piedade. De um lado, Adolf Hitler, determinado a capturar a cidade que levava o nome de seu inimigo, Joseph Stalin. Do outro, o Exército Vermelho, jurando resistir até o último homem. Por 6 meses, a cidade se tornou um inferno na terra. Casas viraram trincheiras, fábricas se transformaram em fortalezas e cada rua custava centenas de vidas. Bombardeios arrasaram Stalingrado. Mas nem as chamas, nem a fome, nem o frio foram capazes de dobrar o espírito de seus defensores. O que começou como uma ofensiva implacável da Alemanha nazista terminaria em um desastre sem precedentes para Hitler. Mais de 2 milhões de soldados, entre alemães e soviéticos, seriam arrastados para esse vórtice de destruição. Esta é a história da batalha que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Esta é Stalingrado. No verão escaldante de 1942, a Alemanha nazista acreditava estar no auge de seu poder. Após meses de conquistas na frente oriental, Hitler lançou a Operação Azul, com um objetivo ambicioso: capturar os campos de petróleo do Cáucaso e tomar a cidade de Stalingrado, às margens do rio Volga. A vitória ali não seria apenas estratégica, seria simbólica, pois a cidade levava o nome de Stalin, o próprio líder soviético. O 6º Exército Alemão, comandado pelo Marechal Friedrich Paulus, avançava como uma máquina de guerra implacável. Centenas de milhares de soldados marchavam pelo sul da Rússia, apoiados por divisões blindadas e pela poderosa Luftwaffe. Povoados eram engolidos, cidades incendiadas e milhares de civis eram deixados para trás, mortos ou desalojados. Para muitos, parecia que nada poderia deter a Wehrmacht. Em agosto de 1942, a ofensiva chegou às portas de Stalingrado. A cidade, que era um importante centro industrial, logo foi alvo de bombardeios maciços. A Luftwaffe despejou sobre ela mais de 1.000 toneladas de bombas em poucos dias, transformando ruas inteiras em um mar de fogo. Fábricas, casas, hospitais, tudo foi destruído. Estima-se que mais de 40.000 civis tenham morrido apenas nos primeiros ataques aéreos. O céu de Stalingrado ficou negro de fumaça e o solo tremia com as explosões. Hitler acreditava que bastaria esse massacre para forçar a rendição. Mas Stalin tinha outra ordem: nenhum passo atrás. O líder soviético decretou que Stalingrado seria defendida até o último homem. Civis foram convocados às pressas para cavar trincheiras, erguer barricadas e até empunhar armas improvisadas. As fábricas, mesmo destruídas, continuaram produzindo tanques, metralhadoras e munições em meio às ruínas. Trabalhadores civis muitas vezes saíam da linha de montagem direto para a linha de frente. Enquanto isso, o 6º Exército Alemão se aproximava cada vez mais do coração da cidade. Paulus acreditava que tomaria Stalingrado em poucas semanas, mas o que encontrou foi resistência feroz. O 62º Exército Soviético, comandado pelo general Vassili Zhukov, jurou que não abandonaria o Volga. A cada passo dado pelos alemães, centenas de soldados caíam em emboscadas e cada edifício destruído era transformado em um novo reduto de defesa. O que parecia ser uma ofensiva rápida estava prestes a se transformar em uma guerra urbana brutal. As ruínas de Stalingrado, que para Hitler representavam a queda iminente da União Soviética, começavam a se tornar a prisão mortal de seu exército. O caminho até o Volga havia sido conquistado, mas o verdadeiro inferno ainda estava por vir.
Quando o 6º Exército Alemão atravessou os limites de Stalingrado, acreditava estar a poucas semanas da vitória. Mas o que encontrou foi algo muito diferente. Uma cidade em ruínas, transformada em um verdadeiro labirinto mortal. Cada rua, cada quarteiro e até cada casa se tornaram campos de batalha. A Luftwaffe havia reduzido Stalingrado a escombros, mas isso não enfraqueceu os soviéticos. Pelo contrário, as ruínas forneceram trincheiras naturais, pontos de tiro e esconderijos perfeitos para emboscadas. O general Vassili Zhukov, comandante do 62º Exército Soviético, implementou uma tática cruel, mas eficaz. Aproximar-se ao máximo das linhas alemãs, reduzindo o espaço para a artilharia e os bombardeios aéreos. Essa estratégia ficou conhecida como abraçar o inimigo. A luta urbana se tornou desumana. Soldados batalhavam quarto por quarto dentro de prédios destruídos. Ruas inteiras eram conquistadas de manhã e retomadas à tarde. Uma estação de trem mudou de mãos mais de 12 vezes em um único dia. O moinho de grão e a fábrica de tratores de Dzerzhinsky viraram fortalezas de concreto, defendidas por pequenos grupos de soldados que resistiam por dias, mesmo cercados e sem suprimentos. O combate corpo a corpo era constante. Navas, pás de escavação e até barras de aço eram usadas quando a munição acabava. A cada esquina, francotiradores soviéticos, como o lendário Vassili Zaitsev, eliminavam dezenas de soldados alemães, espalhando medo entre as tropas da Wehrmacht. A cidade virou um campo de caça, e os alemães, acostumados a vencer em campo aberto com tanques e blitzkrieg, se viram presos em um pesadelo urbano. O sofrimento, porém, não era só dos soldados. Os civis que permaneceram em Stalingrado viviam em condições inimagináveis. Sem comida, sem água potável e expostos ao frio que se aproximava, milhares morreram nas ruínas ou se juntaram à resistência. Crianças atuavam como mensageiros, carregando bilhetes sobre o fogo inimigo. Mulheres ajudavam a construir barricadas ou até pegavam em armas. Apesar de todos os esforços alemães, os soviéticos se agarravam a cada metro de terreno. Zhukov declarou que não havia terra fértil para entregar ao inimigo, apenas cinzas e sangue. Os relatos da época descrevem Stalingrado como uma batalha de ratos, em que os homens se moviam pelos escombros como sombras, disputando esgotos, porões e telhados. A luta dentro da cidade se prolongou por meses. O 6º Exército avançava, mas a um custo altíssimo em vidas. A vitória rápida que Hitler prometera começava a se desfazer em meio ao fogo, à fumaça e ao frio do outono russo. Stalingrado não estava caindo. Estava se tornando o túmulo da ofensiva nazista. À medida que o outono de 1942 se transformava em inverno, a situação em Stalingrado se tornava insuportável para ambos os lados. O frio cortante, que chegava a menos 30 graus Celsius, congelava armas, veículos e homens. A neve cobria os escombros da cidade e a luta se tornava ainda mais brutal. Para os soldados alemães, acostumados a vitórias rápidas, a guerra urbana se transformava em um pesadelo interminável. As linhas de suprimento da Wehrmacht estavam esticadas ao limite. O 6º Exército, de Friedrich Paulus, dependia de longas rotas logísticas que cruzavam territórios vastos e hostis. O combustível escasseava, a comida diminuía e roupas de inverno eram quase inexistentes para milhares de soldados. A fome e o frio começaram a matar tanto os homens quanto as balas soviéticas. Enquanto isso, Stalin e o comando soviético planejavam a reviravolta. A cidade não cairia, mas cercaria o inimigo. A operação foi batizada de Urano. Liderada por marechais como Georgy Zhukov e Alexandre Vasilevsky, a estratégia era simples e devastadora. Atacar as laterais do 6º Exército, onde estavam posicionadas tropas romenas, italianas e húngaras, mais fracas e mal equipadas que os soldados alemães. Em 19 de novembro de 1942, milhares de canhões soviéticos abriram fogo simultaneamente. O chão tremeu. Em seguida, ondas de tanques T-34 e infantaria avançaram contra as posições do eixo. As defesas colapsaram em questão de dias. Os aliados da Alemanha não conseguiram resistir e o cerco começou a se fechar em torno de Stalingrado. Em 23 de novembro, os exércitos soviéticos se encontraram em Kalash, a oeste da cidade. O 6º Exército de Paulus estava cercado,
Mais de 300 mil soldados presos dentro de Stalingrado, sem suprimentos, sem rotas de fuga e sem esperança. Para os alemães, a vitória estava agora fora do alcance. Para os soviéticos, o impossível havia acontecido. Eles haviam cercado uma das forças mais temidas do mundo. Mas Hitler recusava-se a permitir a retirada. Ordenou que Paulus lutasse até o fim, garantindo que a Luftwaffe conseguiria abastecer os homens pelo ar. Mas o inverno russo, as condições brutais e a pressão constante do exército rêmoro mostraram que essa promessa era apenas uma ilusão. O inverno de 1942 não trouxe apenas frio e sofrimento. Ele trouxe a virada. Pela primeira vez desde o início da guerra, a máquina de guerra alemã estava encurralada. E Stalingrado, que parecia condenada meses antes, agora assistia ao início do colapso da maior ofensiva de Hitler. O cerco soviético se fechava cada vez mais em torno do 6º Exército Alemão. Mais de 300 mil soldados estavam presos em Stalingrado, cercados por um inimigo implacável e pelo inverno russo. A Luftwaffe, encarregada de manter os alemães abastecidos por via aérea, fracassava. As tempestades de neve, os caças soviéticos e a própria incapacidade de transportar toneladas de suprimentos tornaram a promessa impossível. Em vez de 700 toneladas de comida e combustível por dia, mal conseguiam entregar 100. A fome começou a corroer a tropa de Friedrich Paulus. Os soldados racionavam migalhas de pão, cozinhavam carne de cavalos mortos e até arrancavam cascas de árvores para sobreviver. Doenças como tifo e disenteria se espalhavam rapidamente entre os feridos, que jaziam sem atendimento médico adequado. Os relatos de soldados descrevem um cenário de completo desespero. Corpos congelados eram empilhados como muros e a disciplina do exército começava a ruir. Mesmo diante da catástrofe, Hitler ordenava que não houvesse retirada. Em seus discursos repetia que Stalingrado será conquistada ou destruída. Para ele, a derrota não era uma opção. Mas a realidade dentro da cidade era outra. O Exército Vermelho avançava rua após rua, esmagando o que restava da resistência alemã. A artilharia soviética bombardeava incessantemente, enquanto tanques e infantaria apertavam o cerco a cada dia. Em janeiro de 1943, as tropas soviéticas lançaram a operação final para destruir o 6º Exército. O avanço foi impiedoso. Paulus, encurralado no centro de Stalingrado, recebeu de Hitler uma ordem absurda: lutar até o último homem ou suicidar-se para não ser capturado. Mas no dia 31 de janeiro, sem alternativas, Friedrich Paulus tomou uma decisão histórica. Rendeu-se ao Exército Vermelho. Mais de 90 mil soldados alemães se entregaram junto com ele. Exaustos, esfomeados e congelados, eles marcharam para o cativeiro soviético. Apenas 5 mil sobreviveriam para retornar à Alemanha anos depois. Para muitos, Stalingrado havia sido o fim de tudo. Foi a primeira vez que um marechal de campo alemão se rendeu na história. A ordem de Hitler de resistir até a morte fora desobedecida. A derrota em Stalingrado não era apenas militar, era simbólica. O mito da invencibilidade da Wehrmacht fora destruído. O que começou como uma ofensiva triunfal se transformou em tragédia. Stalingrado não foi apenas o túmulo do 6º Exército, foi o início da queda do Terceiro Reich. A rendição do Marechal Friedrich Paulus e de seu 6º Exército em Stalingrado ecoou como um trovão em toda a Europa. Pela primeira vez desde o início da guerra, a máquina militar nazista sofrera uma derrota esmagadora e irreversível. O que Hitler anunciava como a conquista do século se transformara em um desastre histórico. Mais de 2 milhões de homens estiveram envolvidos na Batalha de Stalingrado, e estima-se que mais de 1 milhão de soldados e civis tenham morrido nos combates, na fome ou no frio. As ruas da cidade estavam cobertas de ruínas e cadáveres. Era como se o próprio inferno tivesse descido sobre o Volga.
Mas em meio à destruição, a União Soviética emergia vitoriosa. Para os alemães, a derrota abalou o moral e destruiu o mito da invencibilidade da Wehrmacht. Hitler havia perdido não apenas um exército inteiro, mas também a confiança de seus generais. Pela primeira vez, o Terceiro Reich estava na defensiva. As tropas nazistas nunca mais recuperariam a iniciativa plena no leste. Para os soviéticos, Stalingrado foi mais que uma vitória militar. Foi um símbolo de resistência e esperança. O sacrifício de centenas de milhares de soldados e civis mostrou ao mundo que a Alemanha nazista podia ser derrotada. O Exército Vermelho, fortalecido, passaria agora à ofensiva, empurrando os invasores cada vez mais para o oeste. Stalingrado mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial. Depois dela, a maré virou. As forças do eixo começariam a recuar em todas as frentes, e a estrada para Berlim, embora longa e sangrenta, estava aberta. A cidade, devastada mas indomável, tornou-se o maior símbolo da determinação soviética e da queda do orgulho alemão. O eco dessa batalha ressoa até hoje. Não foi apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de um povo e pela definição do futuro da guerra. Stalingrado provou que até o mais poderoso dos exércitos pode ser derrotado quando enfrenta a coragem de um povo disposto a resistir até o fim. Assim, terminou a maior e mais sangrenta batalha da história da humanidade. Stalingrado, o túmulo do 6º Exército Nazista e o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. E assim, a Batalha de Stalingrado entrou para a história como o maior confronto da Segunda Guerra Mundial. Uma luta de meses que consumiu milhões de vidas e mudou para sempre o rumo do conflito. Mas a tragédia do fronte oriental não termina aqui. Se você quer conhecer outra história impressionante de resistência e sofrimento humano, assista também ao nosso último vídeo, O Cerco de Leningrado, 872 dias de fome e resistência. Nele, você vai descobrir como uma cidade inteira sobreviveu ao bloqueio nazista, enfrentando fome, frio e bombardeios sem se render. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ecos do Mundo, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também se interessa pela história. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz força para continuarmos contando essas narrativas épicas da humanidade. Obrigado por assistir e até a próxima batalha.